boa noite, Amélia, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestra pública pela nossa Fraternidade Espírita Chico Xavier. E para começar, eu já vou chamando o nosso palestrante da noite, o nosso Milton Ramos. Boa noite, Milton. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos a postos. Coisa boa. Vamos trabalhar. Eu vou chamar agora a nossa amiga Amélia. Pedir a ela. Boa noite, Amélia. Para ela fazer a nossa leitura de preparação antes da palestra e nossa prece inicial. Amélia, por favor, é com você. A mensagem é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente sua época. Há decretos iníquos. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a passagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. E assim, irmãos, diante dessas reflexões, nesta mensagem, vamos agradecer ao Mestre de nossas vidas por este momento de aprendizado, no qual estamos aqui reunidos, e pedir à espiritualidade amiga que intua o nosso irmão Milton a explanar o desenvolvimento do seu estudo, para que possamos aprender e aprender os ensinamentos do Mestre e que ele possa nos abençoar e nos iluminar hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Amélia. Então, eu vou dar a palavra ao Milton, que vai falar sobre os vendilhões dos templos. Milton, é com você. Deus abençoe. Pois muito bem.
Boa noite, meus queridos amigos. É uma satisfação enorme estar interagindo com vocês que compõem a nossa querida Fraternidade Espírita Chico Xavier. Meus amigos, eu estou aqui profundamente agradecido aos amigos deste plano físico, como também aos amigos do plano extrafísico, porque são eles que tornam possível a realização dessa nossa reflexão. A nossa reflexão, nós demos esse título, né? Os Vendilhões do Tempo. Vamos lá, vamos a ela. Olha, meus amigos, há um tempo atrás, nós estávamos em uma roda de amigos quando a conversa direcionou-se para a religião. Como eu sei que esse assunto atualmente funciona como areia movediça, eu preferi ouvir os comentários, que, por sinal, ficaram bastante acalorados. Ora, o estupim da conversa foi uma passagem na Bíblia que conta a história do dia em que Jesus expulsou vários homens que usavam o espaço sagrado do templo, que deveria estar ocupado com a manifestação da fé e o uso dos ritos religiosos. E, ao invés disso, o espaço estava servindo para o comércio com o objetivo de enriquecer, inclusive praticando a chamada simonia, que é justamente o negociar com coisas sagradas, e eles estavam fazendo isso. Bom, nas discussões acaloradas, um dos meus amigos lembrou que, infelizmente, nos dias de hoje, isso ainda acontece. E ele citou que basta ver que temos santuários religiosos que são verdadeiros shoppings e que existem líderes espirituais que disputam holofotes com celebridades midiáticas, além do uso do nome de Deus em busca de ascensão política e social. Um outro amigo alegou que a busca de projeção pessoal atualmente passou a ter mais importância do que a simplicidade da pregação do Evangelho de Jesus. E fechando o rosário dos comentários, a amiga lembrou que é crescente o uso político da religião para a ocupação de cargos, e que esse é o caminho natural dessa gente para poder ir conquistando mais poder a fim de chegar a cargo de decisões que podem impactar o país inteiro. E ela encerra o seu comentário acrescentando que os seguidores do Cristo, naquela época, foram chamados de cristãos. E não foi por serem prósperos, ricos ou seguidores de uma doutrina triunfalistas. Eles foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo, porque lembravam o Cristo em seus atos. E aí, eles encerram os seus comentários e, de repente, eles se voltam para mim, perguntando a minha opinião, já que eu não tinha dito nada, né? E eu, então, na defensiva, falei que concordava com os argumentos deles, mas que eu iria pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque esse assunto ele é bastante controverso. Porque, vejam, expulsar os vendilhões do templo, falar de forma encolerizada, dar chicotadas, isso não são ações que não combinam com o comportamento do meio rabi da Galileia chamado Jesus. Em hipótese alguma, esse tipo de comportamento seria o comportamento de Jesus. Então, eu informei para eles que depois que eu estudasse um pouco mais o assunto, eu chamaria para conversar a respeito. E é justamente o resultado desse meu mergulho, dessa minha pesquisa, que eu estou trazendo aqui para repassar para vocês. E que eu dei o nome justamente de Os Vendilhões do Templo. Muito embora eu prefira um outro nome, como é conhecida essa vivência de Jesus, cujo nome é a purificação do templo.
eu acho esse título mais adequado e vocês vão ver por que é que eu acho mais adequado com o desenrolar da nossa conversa. Acontece, meus amigos, que esta minha pesquisa, eu comecei por etapas. E aí, então, eu levantei 4 pontos que eu considerei essenciais, importantes, e depois eu fui indo atrás da resposta. Defendi 4 perguntas e fui atrás das respostas. A primeira pergunta, ou o primeiro ponto, foi esse. Que momento era aqueles que Jesus estava vivenciando? Ora, Jesus está vivendo os seus últimos dias entre nós. Ele tinha acabado de chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando logo em seguida seria impiedosamente supliciado e morto, como nós bem sabemos. Portanto, estava aproveitando esse momento para dar os últimos ensinamentos. E esses ensinamentos, sem dúvida nenhuma, eram muito duros e funcionavam como se fosse uma chamada de atenção, como uma advertência aos comportamentos dos judeus que, na sua grande maioria, estavam equivocados. Ou seja, Jesus está aproveitando os últimos dias dele aqui entre nós, justamente para dar recados muito duros, muito sinceros. E ele começa justamente com aquilo que passou para a história, com o nome de A Lição da Figueira Seca. E os estudiosos de um dos sites que eu estive olhando, que é o estudodabiblia.net, ele narra essa passagem da figueira seca dessa forma. Vejam, eles dizem, em Marcos, capítulo 11, é registrado o princípio da última semana de Jesus. Jesus entrou como um humilde rei em Jerusalém, conforme profetizado em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Após a sua entrada triunfal, Jesus se dirige ao templo e, tendo observado tudo, como já fosse tarde, ele saiu para Betânia com os seus 12 amigos, os 12 apóstolos. No dia seguinte, porém, Jesus voltou a Jerusalém e, no caminho, se aproximou de uma figueira buscando por frutos. Não achando nada, Jesus amaldiçoou a árvore frutífera, dizendo, abre aspas, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 14. E ao continuar na estrada, Jesus entrou novamente em Jerusalém e se dirigiu ao templo. Veja que interessante. Jesus, inicialmente, quando está em Jerusalém, ele primeiro passa no templo, olha como é que está a situação lá dentro e depois vai para Betânia. E no retorno se dá esse fato da figueira seca e ele entra de novo no templo. E aí vem justamente os questionamentos. O primeiro é esse. Que tipo de simbologia esta parábola expressa? E aí nós vemos que ela expressa justamente as pessoas que aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Um outro ponto que essa parábola ensina é o seguinte, é que as pessoas que podem ser úteis e não são. Nós realmente encontramos muita gente que poderia muito bem ser útil ao outro, mas não são. Não são. E o terceiro ponto, diz mais respeito a nós espíritas, é que são médios, que podem ser médios que se desviam de sua missão. Ora, esses 3 tipos que nós abordamos, eles estão devidamente explicados nos itens 9 e 10 do capítulo 19 de um livro fantástico do Kardec, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 3 itens, esses 3 comportamentos estão lá devidamente explicados. E o segundo ponto seria o seguinte, por que a esterilidade é nota destoante? Ora, uma coisa estéril, nós sabemos que ela nada produz. Então, com o tempo, a obra estéril desaparece. E Jesus está, nessa passagem evangélica, chamando a atenção para as boas obras.
não de aparência, mas de real valor para a humanidade. O verniz da caridade nada vale, pois a nossa salvação ela está presa ao que é essencial e não ao que nós aparentamos. Então, a lição da figueira seca tem esses aspectos. O segundo ponto, a segunda pergunta que eu me fiz e que eu fui em busca de resposta é essa. É essa que diz respeito justamente à violência de Jesus. Jesus foi realmente violento naquela passagem do tempo? E aí, nos materiais que eu estava lendo, dizia o seguinte: alguns episódios da vida de Jesus, escritos nos evangelhos de forma sucinta, quando lidos de forma rápida, podem nos conduzir a entendimentos estranhos. Vejamos o caso dos vendilhões do templo. Comumente, narra-se que Jesus foi ao templo de Jerusalém e no átrio encontrou homens vendendo bois, ovelhas e pombas. Também cambistas sentados às suas mesas. Vale aqui fazer um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses, para explicar o que seja átrio. Porque veja que Jesus chegou no templo e encontrou no átrio os homens vendendo aquelas coisas todas. Ora, o átrio, também chamado o átrio dos gentios, gentio significa estrangeiro. O átrio dos estrangeiros era um espaço aberto dentro do antigo templo de Jerusalém. E ele era justamente reservado às pessoas que não eram crentes. E esse espaço era separado por muros dos judeus que participavam mais adentro dos encontros de oração. E aí vem, por que é que existia esse espaço específico que era para os estrangeiros, que era para os gentios? Era pelo seguinte: nesse espaço, os estrangeiros e gentios negociavam, vendiam as suas coisas, as suas bugigangas. Mas, enquanto eles estavam ali, os judeus, que já tinham recebido muito, já conheciam muito das lições, das questões de ordem espiritual, eles tinham a obrigação de ir até essas pessoas, até os estrangeiros, e a partir daí fazer uma certa doutrinação, ou seja, mostrar para eles o que seria, o que era a doutrina do Cristo. Tudo o que eles aprenderam com relação à ideia do Deus único, eles deveriam estar naquele espaço, justamente pregando para aquelas pessoas que não sabiam de nada. E aí o que aconteceu? Estas pessoas que foram para lá invadir o espaço dos gentios, ao invés de estarem falando de coisas sagradas para aquelas pessoas, eles estavam, a princípio, também negociando, comercializando com aquelas pessoas. E, além disso, elas estavam também fazendo o que chamamos de simonia, ou seja, se aproveitando da condição que eles tinham de um conhecimento espiritual muito maior, para vender aquelas pessoas, vendendo, negociando com coisas sagradas. Foi justamente isso que fez com que Jesus, até certo ponto, né, ele se irritasse com aquilo que estava vendo. E aí, continuando aqui retomando aqui a nossa análise, indignado, Jesus, por ver assim profanada a casa de oração, ele fez um chicote de cordas e expulsou a todos com suas mercadorias. Espalhou pelo chão o dedo dos cambistas e lhes derrubou as mesas. E isso é o que diz os relatos normais por aí. Agora vem o seguinte: visto isso, nós temos o dever de avaliar, à luz da razão, as seguintes questões. Seria Jesus o espírito mais evoluído a pisar na face do planeta, sendo ele o modelo e guia para a humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos? Sendo ele o governador espiritual do planeta, seria ele capaz de adentrar o templo de Jerusalém e, esbravejando, reverberando os mais variados e impublicáveis impropérios, derrubar as mesas, as cadeiras e todos os demais utensílios dos mercadores e libertar, num ato de desatino, todos os animais destinados às ofertas nas cerimônias religiosas
do povo hebreu, seria ele capaz de fazer isso? E aí, continuando com essa análise, nós observamos o seguinte, é que um ato deste seria compatível com a natureza e com a grandeza espiritual e moral de Jesus? Será? Seria Jesus, ele, a personificação do amor, da ternura, da harmonia, da paz e do equilíbrio, capaz de agir assim, de modo tão despreparado e tão desequilibrado? É difícil entender que aquele que falou, que foi Jesus, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra, poderia dar mostra de impulsividade e agressão. Aliás, Jesus deixou impressas suas palavras e sua passagem pela humanidade através do exemplo, através da virtude encarnada que era em um corpo de homem. Sendo assim, meus amigos, não nos parece crível, não nos parece aceitável imaginar tal cena e tais atitudes provindas de Jesus. Não, definitivamente não seria possível, né? E aí vem, se Jesus não seria capaz de agir de tal maneira como de fato não agiu, como interpretar esta lição que é narrada pelos 4 evangelistas e é examinada também pelo codificador do Espiritismo, né? Lá no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 5. Como? Será que Jesus seria capaz disso? Visto isso, eu cheguei justamente no meu terceiro ponto de questionamento, que é, se é assim, com essa dúvida enorme, então o que é que nós podemos entender de tudo isso? Olha, meus amigos, a essa altura, claro que eu fui pedir ajuda para poder entender essa questão. E aí, mexendo nos meus alfarrábios, mexendo nas minhas coisas, pesquisando na internet, eu termino caindo num site que eu gosto muito e que eu frequento muito ele, que é o site chamado Momento Espírita. É momentoespírita.com.br. Eu acho ele fantástico. E ele, então, faz uma abordagem que, pelo menos para mim, eu achei profundamente convincente. E o site, Momento Espírita, diz o seguinte, abre aspas, ele diz, o que se deve entender é que, com certeza, entrando no templo e observando o intenso comércio que ali se fazia, Jesus penetrou com o seu olhar os vendilhões. Sua presença era temida, pois todos sabiam que ele falava com a autoridade moral de que era portador. Então, suas palavras soaram para aquelas consciências como chibata cortante. E Jesus perguntou, que fizeste da casa de meu pai um covil de ladrões? Assim, com a consciência a lhes requeimar, desejaram fugir àquela presença serena, porém enérgica. Por isso começaram a se movimentar, buscando as saídas. Na pressa, foram derrubando gaiolas, mesas, esbarrando nos animais e caindo. E prossegue o site dizendo, para quem os visse de fora, correndo apressados, deve ter parecido que o Cristo os expulsara. E para quem penetrasse o átrio do templo, o local do comércio, e visse as mesas derrubadas, mercadorias espalhadas, seria fácil concluir que o Cristo é que promovera toda a desordem. Meus amigos, quando eu li esse material lá no Momento Espírita, eu comecei a pensar no seguinte, é que, guardadas as devidas proporções, vejam, eu me recordo que quando eu era menino, bem pequenininho, bastava um olhar severo do meu pai para eu me segurar. Acho que com todos nós foi assim.
era o famoso rabo de olho. Ou seja, ele se impunha pela autoridade moral. Se eu estava fazendo alguma bobagem, ele não precisava nem falar. Bastava olhar com severidade e aí eu cedia. Nós queremos crer que isto foi justamente o que aconteceu neste momento que nós estamos lendo do site do Momento Espírita. Jesus com uma autoridade moral extraordinária. Quando ele entrou no átrio do templo, todos sabiam quem ele era, e todos o temiam justamente pela sua força moral. E ele, quando viu o estado de coisa em que se encontrava o interior do templo, em especial o átrio, ele não se fez de rogado. Ele usou o seu olhar severo, a sua autoridade moral, para se impor perante aquelas pessoas. E aí vem um detalhe. O medo, o receio, fez com que aquelas pessoas saíssem debandada, como querendo fugir daquele olhar e da voz acusadora. É isso que está colocando para nós justamente o site Momento Espírita. E o site ainda, ele fez essa observação dizendo o seguinte: é sempre necessário extrair o espírito da letra, pois, como afirmava Paulo de Tarso, o aporte dos gentios e o aporte dos estrangeiros, ele dizia, 2 pontos, a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, ele está dizendo que é para não olhar as situações observando por aquilo que está simplesmente apresentando. Porque pode ter algumas coisas por ali que possam justificar aquelas atitudes. Quando eu vejo isso, eu começo a pensar que nos tempos de hoje, nós temos ainda muitos religiosos, e isso a gente encontra muito em praça pública, né? Que começam a pregar como se estivessem naquela época do passado, sem contextualizar as coisas. Porque muito daquilo que foi feito foi conforme a cultura daquela época e daquele momento. Bom, continuando com as nossas análises, nós vemos então que Jesus, a mansuetude por excelência, ele jamais desceria ao plano humano da agressividade, sem hipótese alguma. Da sua boca, somente brotaram palavras de condução ao bem. Enérgicas, sim, mas nunca desprovidas de amor. Pois bem, o site continua dizendo: extraia-se do episódio o ensino que é de não se praticar a simonia, ou seja, não comercializar com as coisas sagradas. O ensino a respeito de Deus, a prece, as bênçãos espirituais são coisas sagradas sobre as quais nada deve ser cobrado jamais. Interessante essa observação, né? Totalmente contrário ao que nós vemos nos dias de hoje, né? Com tanta gente vendendo coisas por aí como se fossem sagrados, né? O site encerra essa observação dizendo o seguinte: dá de graça o que de graça recebe. Eis a norma e a conduta correta, preconizada pelo mestre do amor, da mansuetude e da sabedoria. E aí fecha justamente as observações contidas lá no site do Momento Espírita. Mas, meus amigos, uma outra ajuda muito importante para compreender esse fato
foram as observações feitas em alguma de suas palestras pelo excelente orador espírita e juiz mineiro, o nosso queridíssimo Haroldo Dutra. Ele tem algumas observações bastante interessantes a esse respeito. Segundo ele, no texto de Marcos e Mateus, não há comportamento agressivo de Jesus. E ele diz que isso é uma interpretação dada por quem está lendo a passagem. E justifica dizendo que o fato era que o Templo de Jerusalém estava perdendo o seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, justificando assim uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Vale lembrar, né, que para poder agir dessa forma, quando ele chegou a Jerusalém, inicialmente ele foi ao templo e deu uma observada como é que estava o ambiente. Depois ele viajou. Quando ele retornou, foi que se deu essa situação, né? Bom, o Haroldo Dutra ainda justifica dizendo que o fato era que o Templo de Jerusalém está perdendo seu aspecto religioso e justificava justamente uma voz severa, uma postura mais enérgica de Jesus. E ele ainda acrescenta um detalhe que é sumamente importante. Ele diz o seguinte, que no templo trabalhavam mais de 20 mil pessoas. E ele, o templo, possuía uma guarda própria com centenas de guardas. Além disso, tinha, do lado de fora do templo, a chamada e famosa Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana. E o Haroldo Dutra diz que, abre aspas, se Jesus chegasse no templo enfurecido, chutando tudo, batendo nos outros, em 3 segundos ele estaria preso. Então, historicamente, é impossível que Jesus tenha saído chutando e batendo em animais e nas pessoas. Muito importante, muito interessante, né? Essas observações lúcidas feitas pelo Haroldo Dutra. E ele ainda prossegue acrescentando o seguinte: certamente, Cristo não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Podemos considerar esta passagem, portanto, como uma encenação literária mímica, ou seja, uma encenação descrita através dos gestos, muito utilizada na época por Jesus para transmitir suas mensagens à mente humana ainda limitada. E ele ainda diz, aliás, esse tipo de comunicação gestual era uma das características dos profetas da época. Recordemos-nos das parábolas, um outro gênero literário. E realmente, né, meus amigos, a gente observa o seguinte, era que o povo daquela época, os judeus daquela época, eles tinham formas interessantes de comunicar-se. Quando eles queriam dar força aos seus argumentos, geralmente eles contavam uma pequena história. E quando essa história tinha uma fundamentação moral, eles chamavam essa historinha de parábolas. E Jesus utilizou-se muito das parábolas como recurso didático, principalmente por 2 coisas. A primeira era porque ele precisava fazer com que as pessoas entendessem a sua mensagem, que era sublime, mas ela teria que estar adequada ao entendimento das pessoas daquela época. Então, ele contava utilizando geralmente de historinhas, que eram essas parábolas. E o segundo era porque também tinha um detalhe, era que Jesus falava de coisas muito sublimes.
que aquelas pessoas, naquela época, com aquele modo de vida, com aquela visão de mundo, ainda não teriam a condição necessária de assimilação do conteúdo. Por quê? Seria necessário dar tempo ao tempo, seria necessário esperar que a humanidade desenvolvesse-se um pouco mais, moralmente, intelectualmente, para poder apreender o conteúdo que está contido naquelas parábolas. Porque se Jesus realmente contasse como deveria contar, aquelas pessoas não iriam entender. Então, eles tinham que deixar elas veladas. É por isso que quando nós vemos hoje, com o olhar de hoje, que nós temos, depois de 2025 anos passados, e nós pegamos uma das parábolas de Jesus e interpretamos ao olhar de hoje, nós nos maravilhamos com a riqueza de conhecimento que está colocado lá dentro. E naquela época, essas pessoas não teriam condições de aprender este conteúdo. Meus amigos, e achando pouco, sim, e aí encerra-se justamente as observações colocadas pelo Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra. E achando pouco, eu fui em busca de mais auxílio para entender essa questão. E aí, então, eu encontro o extraordinário escritor espírita Caiba Schutel, que ele tem um livro extraordinário chamado O Espírito do Cristianismo. E nesse livro, ele nos mostra o caminho para compreender a questão. E ele explica, abre aspas, para que se compreenda bem esse ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, sem espírito preconcebido, os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal, em vil mercancia, a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de salteadores. Ele prossegue, afirmando que o fato era que o templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, justificando assim uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Ele diz, se o mestre não tivesse adotado este posicionamento, talvez a essência espiritual do templo se perderia por completo. Cristo, certamente, não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. E ele prossegue dizendo, Jesus utilizou-se por diversas vezes da encenação literária para transmitir suas mensagens. E esse tipo de comunicação gestual era uma das características dos profetas da época. Podemos citar várias passagens bíblicas que demonstram uma ensinação literária, como, por exemplo, a profetização de Ágapo da prisão de Paulo de Tarso. Ágapo era um profeta. E justamente ele preveu que Paulo de Tarso seria preso. Mas a forma como ele revelou para as pessoas que Paulo de Tarso seria preso é essa ensinação literária que é diferente, é como se fosse um teatro. E aí o Caiba Schutel explica como se deu. Ele diz, olha, desceu da Judéia um profeta de nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Isso está em Atos, né? Atos dos Apóstolos. E aí prossegue o Caiba Schutel dizendo, esta insinuação literária foi empregada pelo profeta Ágapo para anunciar
de maneira antecipada a prisão de Paulo. Portanto, era natural, na época, esse tipo de linguagem. Ou seja, Ágapo, para anunciar para as pessoas que Paulo de Tarso seria preso, foi olhar onde estava Paulo de Tarso, tirou o seu cinturão, amarrou as suas próprias mãos e caiu no chão rolando. E depois levantou-se e explicou o que ia fazer, o que iria suceder dali a instante, que seria justamente a prisão de Paulo. E o Caibar nos diz que essa era um tipo de linguagem que era profundamente empregada, tão semelhante às parábolas. Né? E prossegue ainda, ele dizendo: a pedagogia utilizada por Cristo era muito peculiar. Os próprios textos bíblicos são carregados de alegorias e conotações diversas. Recordemos das parábolas. E ele continua dizendo: em nenhum momento as escrituras sagradas rotulam a atitude do Messias como agressiva. Todavia, cada um assimila os textos de acordo com a sua capacidade de entendimento. A nossa compreensão é limitada frente aos ensinamentos de Jesus. Isso justifica as divergências nas interpretações bíblicas a que assistimos por aí. Além disso, meus amigos, tem ainda outros fatos bastante interessantes a ser considerado, que é a forma como as pessoas passaram essa história dos vendilhões de templo através dos tempos, através das traduções. Porque nós sabemos muito bem, né, que os evangelhos foram escritos muito tempo depois que Jesus faleceu, morreu, né? Foram escritos muito depois. E, posteriormente, ele foi traduzido para outros idiomas. E aí vem, na época, quem fez essas traduções também pode ter dado essa conotação de violência que nós vemos nestes atos de Jesus. É possível também que tenha acontecido isso. Visto isso, meus amigos, e até certo ponto fechando os meus esclarecimentos, eu fui em busca do meu último entendimento. E eu considerei também o seguinte: é que nós também somos um templo sagrado. O nosso corpo físico, como disse Paulo de Tarso, né, ele já disse que nós somos um templo sagrado. Então, eu fui observar esse outro aspecto dos vendilhões do templo, observado por esse outro olhar, por um olhar mais espiritualizado. Se não vejamos, a atitude enérgica de Jesus no templo é a mesma atitude enérgica que nós devemos ter com os nossos vícios morais, com os nossos desejos aviltantes e com a preguiça, que não nasce do corpo, mas que se manifestam através dele. Ora, meus amigos, a educação do nosso espírito é o único caminho para a transformação do nosso modo de ser. Sem dúvida nenhuma. Só educando o nosso espírito, né, é que nós crescemos. E essa lição nos convida a transformar nossos corações, nossas almas no templo sagrado, no santuário, no local por excelência do encontro verdadeiro com Deus vivo e transformador da nossa vida. Por isso nós devemos zelar e cuidar do nosso templo interior. E aí vem, meus amigos, que quando permitirmos que Jesus adentre o nosso templo, o nosso coração, a nossa casa mental, nós seremos capazes de percebê-lo e de senti-lo agindo em nós. A esse respeito, é muito interessante a visão, podemos dizer, a interpretação espiritual dessa passagem dos vendilhões do templo.
E o material que eu estava lendo, que foi o último material que me chegou às mãos, ele falava justamente sobre esse aspecto, essa interpretação espiritual dos vendilhões de templo. E ele dizia o seguinte, abre aspas, narram os evangelistas que Jesus chega a Jerusalém e adentra o templo após pernoitar em Betânia. Jerusalém, em hebraico, significa visão de paz. É o nosso estado psíquico, espiritual superior de vigilância. Ele representa um padrão vibratório elevado e transcendente. Já Betânia, em hebraico, significa casa de aflição, região psíquica da alma em que muitas das vezes nos situamos. Jesus sobe de Betânia para Jerusalém, ou seja, Jesus sobe vibratoriamente. Ora, a subida de Betânia a Jerusalém exigirá de cada um de nós esforço, disciplina, atitude e o firme propósito de nos melhorarmos, ou seja, a tomada de consciência. E ato contínuo, o início da reconstrução de nós mesmos. Ou seja, será tão apregoada a reforma íntima ou autoconhecimento. Ou ainda, segundo Paulo de Tarso, o instante em que nós iniciamos o bom combate. Sem dúvida. Jesus adentrará o nosso templo íntimo, a morada do nosso espírito, quando estivermos em Jerusalém e mudar de faixa vibratória. Quando situarmos a nossa casa mental, ou seja, o nosso psiquismo, em regiões onde vislumbrarmos a paz. Simbolicamente, nós diremos que Betânia representa a faixa do consciente e Jerusalém representa a faixa do superconsciente. Ora, permitindo que Jesus faça a morada em nós, permitiremos que ele purifique e expulse os vendilhões que comerciam e os salteadores que furtam no interior do nosso templo. Outra questão se impõe, né? Por exemplo, quem são os vendilhões e os salteadores do nosso próprio templo? O que dizermos, então, do orgulho, do egoísmo, do desamor, da raiva, da inveja, da destemperança, da maledicência, do apego aos ídolos de barro, do ócio pernicioso e contemplativo de todos os sentimentos menos nobres que ainda residem em nós, no nosso íntimo, e com os quais fazemos trocas com o objetivo deliberado de obtermos vantagens. É necessário nós nos perguntarmos: ainda praticamos a caridade, deliberando receber algum benefício em troca celestial ou temporal, como faziam lá no passado os antigos? Nós participamos desta ou daquela tarefa almejando maior visibilidade? Nós medimos os nossos sacrifícios pessoais, contabilizando o chamado bônus hora, que é o trabalho que nos trará quando da nossa reentrada na pátria espiritual? Ora, pensamos e agimos e realizamos, vislumbrando a possibilidade de sermos recebidos como expoente da terceira revelação quando da reentrada na pátria espiritual? Será que estamos fazendo assim? É preciso que nós façamos justamente essas análises, para vermos como nós nos posicionamos frente às luzes do Evangelho de Jesus. Porque, meus amigos, como um fio de um novelo, novas dúvidas surgem. Se é assim, quais então os utensílios, os objetos e os apetrechos de que se valem esses vendilhões e salteadores? Que instrumentos eles utilizam? Bom, refletindo, nós podemos dizermos
que podem ser do ardil, da traição, das intrigas, da maledicência, das viscombinações e das subtrações do afeto, do amor e do carinho, e de tudo o que se assemelhe. E aí vai a nós mesmos nos perguntarmos, né? O que dizermos de todos os sentimentos menos nobres que se posicionam contrariamente às questões sublimares do espírito? Pergunta que eu me fiz e que eu coloco também para vocês. Desejamos ter o nosso tempo purificado? Desejamos que Jesus expulse os vendilhões e os salteadores que estão há milênios a morar em nós? Se sim, mãos à obra. Estudemos e cultuemos o Evangelho no meio social em que somos chamados a servir, para que no futuro próximo, livres dos vendilhões e salteadores, nós possamos efetivamente gestarmos Jesus em cada um dos nossos corações. Meus queridos amigos, e assim nós chegamos ao final da nossa reflexão. Muita paz, muita luz, e que o Mestre Jesus nos abençoe. Tchau e até um outro momento. Milton, meu amigo, nós aqui da Fraternidade Espírita Chico Xavier só temos a agradecer por essa palestra tão esclarecedora. Então, concorda comigo, Amélia? O seu microfone está fechado, viu, dona Amélia? Mas, muito obrigada, a gente agradece de coração. Mas antes de encerrarmos, vamos dar uma boa noite para os nossos amigos que estão lá no chat. Vamos ver o que é que eles estão achando, o que acharam da nossa palestra. A Silvia Monteiro está dando boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Temos a Ana Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. A Merijane, Meri Moraes. Boa noite, amigos. Boa noite, Meri. Maria José, nossa Zezinha. Boa noite a todos. Boa noite, Zezinha. A Amélia, nossa companheira aqui. Boa noite, amigos, queridos. Boa noite. A nossa Léo, Letícia Moraes, boa noite. Mais uma noite de aprendizado. Bem-vindo, Milton, e que Jesus lhe abençoe. Nossa Letícia, tem mais? Vamos lá. Eu dei boa noite aos amigos. Que bom. A Flora Rocha, que ela disse que conseguiu dar o like, conseguiu entrar. Obrigada, Flora, boa noite. A Kitty Modas, boa noite, Kitty. A Vilian Rose Ferreira de Araújo está dando boa noite a todos também. Boa noite, Vilian. Bom, boa noite. E a Amélia também, a nossa Maria Amélia, a gratidão. Faço minhas a palavra dela. E a Amélia, Milton. A gente quer agradecer a você mais uma vez, convidando a todos do chat que não esqueçam, se puderem, clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, entrar nas nossas redes sociais, que tem todas as informações de nossas palestras, dos nossos eventos da fraternidade. Curta, compartilhe, chame os amigos, que serão todos sempre bem-vindos. E não esquecendo, amanhã teremos nosso Bem Mal-Assombrados, nosso programa maravilhoso, às 19h30. Estão todos convidados. E sendo assim, concluindo, a gente vai fazer a nossa prece final para encerrarmos os trabalhos dessa noite. Então, meus amigos, meus irmãos, que nesse momento, assim com o coração tão puro, tão cheio de alegria, por aprender mais um pouco sobre o nosso Evangelho de Jesus, agradecemos a esse momento, a essa noite tão clara, tão esclarecedora. Agradecemos ao nosso amigo Milton, agradecemos a espiritualidade que nos aconselha, nos orienta todos os dias, rogando a Jesus, rogando a espiritualidade, que nos intua sempre, nos proteja, abençoe a nossa semana, nos fortaleça e não deixe nunca a gente desistir da nossa caminhada. Então, que o Mestre Jesus seja sempre o nosso guia e modelo, agradecendo a todos
pedindo a Ele que nos abençoe, hoje e amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, boa noite.